A nossa proposta, pelo menos o que vocês me propuseram, foi mostrar como essa coisa chamada de música popular tem entrada no Brasil, do século XIX. Por que no século XIX? Porque antes do século XIX, a estrutura da sociedade brasileira era tão rudimentar e tão coisa, que não tinha como, porque a música popular pressupõe a produção para alguém que vai usufruir disso, ou sentado numa cadeira, de qualquer forma num âmbito fechado. A música, antes da música popular, ela é coletiva, ela é do mundo rural, cai no campo do folclore, são as manifestações coletivas do povo, tal. O que nós chamamos de música popular urbana é a manifestação da música popular dirigida a um público que senta numa cadeira para ouvir música, porque tem alguém que toca, pressupõe-se um estrado ou um palco onde os músicos se instalam e alguém que se senta para ouvir e tal. Só poderia acontecer quando o Brasil tivesse conseguido uma certa diversificação social que permitisse o aparecimento deste público espectador, não é? Capaz de sentar numa cadeira ou dançar também, né? Ou cantar. Não, dançar também, né? Dançar também. Porque para dançar, ou você dança coletivamente, e as próprias pessoas do povo na música folclórica fabricam a música para ser dançada, só que esta música urbana pressupõe o músico. Então, o piano só aparece no século XIX, porque antes tinha o pianoforte e tal, mas o piano mesmo, o piano que a gente conhece como música, ele aparece no século XIX. Então, o piano tem um grande papel, porque ele vai ser o primeiro instrumento que permite fazer música individualmente. Porque você senta no piano, como ele é um instrumento de acordes, você tem uma melodia, se você é um bom músico, você borda essa melodia, entendeu? E canta dentro de uma linha melódica, mais ou menos rica, com acordes e tal. Então, aparece o piano no século XIX e tal. Bem, com o aparecimento do piano, a pessoa tocava piano, mas ela não tocava de ouvido. Ela se amparava em quê para tocar? Num papel impresso chamado partitura. Partitura para piano. Se bem que partitura, na verdade, são os vários instrumentos e tal. Chama-se parte para piano, mas a gente costuma chamar de partitura e todo mundo entende. Na verdade, a partitura de piano é uma parte para piano, não é? Que partitura é o todo de uma orquestra, são todos os naipes musicais de uma orquestra. Bom, então, com o sucesso do aparecimento desta burguesia urbana, não é? Já com essa, imitando a europeia e tal, vem o piano e ela então toca. O que é que as primeiras pessoas das elites do Brasil que tinham piano, que o piano era uma coisa muito cara, primeiro que era um móvel. Pobre não pode ter piano, porque em primeiro lugar, porque não cabe na sala. Porque ela exige uma sala. Em casa de pobre, se você puser o piano, ninguém entra, né? Então você tinha que morar numa casa grande, então era o burguês. Estas primeiras camadas burguesas põem um piano na sala e vão tocar o quê? O repertório europeu para piano. Então, a partir de 1840 e pouco, a valsa domina, eles vão tocar valsas. Depois começam a aparecer gêneros populares na própria Europa, como a polca a partir de 1840 e pouco, os shotes, a mazurca, não é? Então, a vaneira. Não, a vaneira é muito posterior. E a vaneira, esse negócio de fala, todo mundo fala da vaneira, porque se meteram a dizer que a Chiquinha, porque o próprio Mário de Andrade, porque
a vaneira não teve importância nenhuma no Brasil, não foi popular no Brasil. Mas vinha da Espanha, né? Porque a habaneira é de Havana. Ah, sim. Era uma Já música é? centro-americana e É tal. latina. Se eu não me engano, a Chiquinha Ganzão andou fazendo umas 3 ou 4 havaneiras e tal, mas era muito... O povão no Brasil curtiu mesmo, foi valsa, de forma mais requintada, e de forma mais popular foi a polca e o machixe. Bom, então aparece o piano, mas estão surgindo gêneros brasileiros equivalentes ao seu similar na Europa. Então eles vão exigir um espaço. Então a pessoa que tocava piano ainda continua a tocar as partituras que recebia da Europa, as valsas, as valsas, as polcas, as mazurcas, mas já começa a aparecer uma geração de compositores brasileiros que compõem um tipo de música já com um jeito brasileiro, inclusive valsa. Então tem uma valsa tão brasileira que, quando tocada por conjunto chamado conjunto típico brasileiro, vira choro. Que na execução da valsa, que no piano soava como valsa, quando você pegava essa melodia da valsa e passava para um conjunto de flauta, violão e cavaquinho, virava choro. Entendeu? Aí a xote virava choro, a polca virava choro, que depois virou machixe. Então, quando aparecem os gêneros brasileiros, a partir de mais ou menos 1870, começam a surgir uns estrangeiros que vêm para o Brasil, veem que já tem mercado para produzir a música escrita, e fazem casas de música, imprimem música, caracteres, que a música, na verdade, uma partitura, são caracteres, as notas são caracteres determinados, quer dizer, cada nota tem um desenhinho, tal. Então você cria a partitura para escrever música. Como não tinha no Brasil ninguém, toda a primeira e segunda geração de editores de música do Brasil são estrangeiros, predominantemente franceses, tinha também alemães, de famílias alemãs, como Buschmann e Guimarães e tal. E eventualmente até brasileiros como este do Narciso se associa a Arthur Napoleão, que era português, na década de 1870, e começam a produzir música. E aí começam a aparecer os primeiros compositores brasileiros de música popular, mas que não eram gente do povo. Em primeiro lugar, para você escrever uma música, para ir para um editor que ia imprimir essa música no papel, o analfabeto faz música decor, improvisa, ele não escreve a música, alguém escreve para ele, posteriormente, se a melodia agradar e tal. Esses primeiros compositores brasileiros, todos escreviam a melodia, bem ou mal escreviam, e alguns escreviam excepcionalmente bem, porque chegaram a fazer ópera, como foi o caso do Henrique Alves de Mesquita. Ora, em 1873, o Henrique Alves de Mesquita, é essa aqui? É essa aí. Ele faz uma ele escreve uma polca brilhante para piano, chamada A Coroa de Carlos Magno, editada por Henrique Alves, não, o Henrique Alves era ele, editada pelo, como é que era o nome do editor? Narciso e Arthur Napoleão. Narciso e Arthur Napoleão, que era um português. Bom, e aí vem em seguida o Calado, que era um mulato brasileiro, que
muito bem dotado musicalmente, que é o formador do primeiro conjunto de choro, que era um conjunto instrumental baseado basicamente da flauta, de violão e do cavaquinho. Não tinha percussão, o choro não tinha percussão. Só que engraçado isso, né? Quando o cara do povo fazia uma música interessante, o calado fazia o negócio, ela passava para a partitura de piano. Então ela ia ser tocada no piano. Começou, mesmo quando ela passa a ser feita na área popular, mesmo quando ela é feita por grupo de choro, na hora de escrever era escrito para piano. Comercialmente ela vira música para piano. Ela vira música para piano. Então essas senhoras, e como o piano era um instrumento muito caro, só as famílias da burguesia, da pequena alta burguesia da época, tinham piano. E não tinha letra. Os choros não tinham letra, as polcas não tinham letra, as mazurcas não tinham letra, as valsas não tinham letra. Era uma música instrumental e para piano. Posteriormente, começa-se a usar a canção, por inspiração talvez uma coisa meio melodicamente assim parecida com modinha. Então começa a se botar letra nas músicas. Bem, e aí então você bota a letra em qualquer coisa. Modernamente você criou o samba choro, que na verdade é uma letra colocada num choro e tal. Mas quando ela se transforma em canção, ela passa a ter letra. Aí vem uma outra coisa muito interessante. A partitura você comprava na casa de música, quem tinha piano tocava. Mas e a letra? Precisava que a moderna tecnologia da época divulgasse a letra. Como? Através da imprensa. Então aparece uma imprensa dedicada a publicar letra de coisa cantada. Surge o que viria a se chamar futuramente os jornais de modinha.